Olá, eu sou Gustavo Gonçalves. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Comparação Ambiental entre Sistema Fotovoltaico Convencional e Semitransparente. Ele é de minha autoria, com colaboração de Luiz da Silva, Paula Santos e orientação dos professores Mônica Carvalho e Rafael Abraão, da UFPB. Apesar das fontes renováveis serem afetadas pelas mudanças climáticas, a utilização das energias renováveis, como a solar e a eólica, ainda são uma estratégia amplamente aplicada para reduzir as emissões dos gases intensificadores do efeito estufa na atmosfera. A tecnologia fotovoltaica, que é o foco desse estudo, atua de acordo com o princípio do efeito fotoelétrico, onde a luz solar é convertida em eletricidade pelas células fotovoltaicas, e um conjunto de células forma um painel fotovoltaico. O painel fotovoltaico semi-transparente é uma tecnologia que ultimamente vem sendo inserida no mercado da energia solar, e eles diferem dos módulos convencionais porque desempenham um papel multifuncionais. Além da geração elétrica, funcionam como elementos da construção civil, podendo ser aplicados em vidros, janelas e garantindo um design inovador. A translucidez facilita a inserção da radiação solar através do painel, estimulando o uso da luz solar durante o dia. A energia solar fotovoltaica em si, ela é considerada energia limpa, mas por outro lado, os materiais utilizados na produção dos painéis podem gerar impactos negativos, como silício, vidro, metais e todos os materiais utilizados na confecção dos sistemas no geral. E outro ponto importante a ser considerado é o estágio de descarte dos equipamentos ao fim de sua vida útil, podendo ser menos danoso ao meio ambiente através da reciclagem ou da reutilização. A partir da avaliação do ciclo de vida, é possível avaliar o desempenho e os impactos negativos relacionados a um produto, processo ou serviço. Então, considerando a crescente demanda do uso de painéis fotovoltaicos e os potenciais impactos atribuídos desde a sua produção até o momento de seu funcionamento e descarte, o desenvolvimento de ACVs é necessário para quantificar os impactos ambientais associados ao atendimento de demandas elétricas. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi comparar a pegada de carbono, calculada por meio de ACV, de um sistema fotovoltaico convencional e um sistema fotovoltaico semi-transparente, avaliando seus fatores de emissão. A ACV é padronizada pela série ISO 14000, onde foi estabelecido que ela pode auxiliar na manutenção do equilíbrio e proteção ambiental, prevenindo a poluição e os problemas que esses poderiam trazer para a sociedade e a economia. De acordo com as especificações das ISOs 14040 e 14044, um estudo de ACV é composto por quatro fases: definição de objetivo e escopo, análise de inventário, avaliação de impactos e a interpretação. O escopo de um ACV, incluindo a fronteira do sistema e o nível de detalhamento, depende do objeto e do uso pretendido para o estudo. O objeto desse estudo refere-se a um sistema solar fotovoltaico com geração plena, atendendo à demanda energética de 386 kWh por dia e uma potência mínima de 65 kW-pico, correspondente à demanda energética da área externa do complexo turístico Serrote do Jatobá, na cidade de Pau dos Ferros, no estado do Rio Grande do Norte. A fase de análise de inventário de ciclo de vida, como o próprio título antecipa, trata da elaboração e análise do inventário dos dados de entradas e saídas associados ao sistema em estudo. Para a produção dos inventários utilizados, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, identificando o tipo e as quantidades dos materiais presentes em dois sistemas fotovoltaicos dimensionados e suas respectivas superfícies de fixação. Esses quadros, essas tabelas, elas mostram o detalhamento do inventário dos dois painéis, do convencional e do semi-transparente. Aqui a gente tem as características como as quantidades de painéis, a potência, a área requerida, a vida útil e aqui todos os elementos que são utilizados na confecção, tanto dos painéis quanto da estrutura de fixação. A gente nota que há uma diferença na área requerida entre os dois painéis e a vida útil dos dois sistemas. No painel convencional, a área requerida é menor
do que do semi-transparente. Isso porque um painel semi-transparente ele necessita de uma área maior, uma vez que tem que ter um espaço entre as células para que haja esse efeito translúcido. Esse trabalho abrange os sistemas de captação, ou seja, os painéis fotovoltaicos e seu suporte. Não foram analisados inversores, cabos e sistemas de proteção, uma vez que estão presentes da mesma forma em ambos os sistemas. Como o objetivo é avaliar a diferença entre as pegadas de carbono dos sistemas de captação unicamente, julgou-se desnecessária a inclusão desses componentes no trabalho. A terceira fase da ACV é a avaliação do impacto do ciclo de vida. A avaliação de impacto do ciclo de vida tem como objetivo promover informações adicionais para ajudar na avaliação dos resultados do inventário do ciclo de vida, para garantir um melhor entendimento de sua significância ambiental. O foco dessa avaliação é a comparação da pegada de carbono de um sistema fotovoltaico semi-transparente e um convencional, dimensionados para suprir a mesma demanda energética. Para a realização desse estudo, utilizou-se o software Cima Pro, que fornece uma estrutura profissional para compilar, avaliar e acompanhar as consequências ambientais do objeto de estudo, modelando e analisando de acordo com as normas e recomendações das séries ISO 14040 e 14044. A base de informações para a alimentação do Cima Pro foi a EcoInvent. A interpretação do ciclo de vida é o último procedimento da CV, na qual os resultados obtidos anteriormente são sumarizados e discutidos com base para as conclusões, recomendações e tomadas de decisão de acordo com a definição do objeto e do escopo. Existem diversas formas de mensurar os impactos ambientais apresentados pela ACV, dentre os quais optou-se em analisar as alterações climáticas, pois esse desequilíbrio ambiental proporciona uma visão rápida, simplificada e mais fiável. As emissões de gases de efeito estufa possuem uma faixa geográfica global e são quantificadas ao longo de um horizonte de 100 anos, agrupados em dióxido de carbono equivalente, o CO2 equivalente. Nesse estudo, calculou-se o fator de emissão expresso como a razão entre a pegada de carbono e a geração elétrica em kWh. Comparou-se então o fator de emissão dos dois sistemas fotovoltaicos, um semi-transparente e um convencional, permitindo avaliar o nível de emissões para cada um deles, para atender à demanda energética de um segmento do complexo turístico Serrote do Jatobá. É importante que seja definido um fator comum para avaliar de forma coerente os impactos entre dois objetos. A tabela 3 mostra a pegada de carbono para os dois sistemas fotovoltaicos, além de seus valores associados com a vida útil individual e o fator de emissão, relacionado com a capacidade de geração elétrica de 386 kWh por dia. Esses aqui são os valores da pegada de carbono individual de cada sistema. Como a gente viu que a vida útil dos dois é diferente, não podemos simplesmente compará-los. Dessa forma, calculamos a pegada de carbono anual, que é a quantidade de carbono equivalente que vai ser gerado por cada ano de sua vida útil. A gente já nota aqui que o painel semi-transparente ele apresenta melhores resultados quando comparados ao convencional. E também com relação ao fator de emissão. Ele apresenta um valor inferior quando comparado ao convencional. O fator de emissão é um parâmetro essencial na avaliação dos impactos ambientais e dos impactos ambientais associados às etapas estudadas. Mas ainda assim é necessária uma ACV detalhada dos processos de fabricação e funcionamento dos sistemas fotovoltaicos, no caso dessa pesquisa. Por isso, estimou-se também a contribuição individual de cada material para a pegada de carbono, tanto total de ambos os sistemas fotovoltaicos, bem como os seus processos associados. Em decorrência da grande variação dos valores, alguns se tornaram irrisórios quando comparado a outros, como pode ser visto nas figuras 2 e 3, onde observa-se que as células fotovoltaicas representam 93% e 99% de toda a carga
de carbono dos sistemas estudados. Essas células fotovoltaicas foram responsáveis pela maior contribuição para a pegada de carbono total. Isso traz à tona o impacto ambiental significativo decorrente da extração da matéria-prima, do processamento e da utilização desses equipamentos, principalmente quando se atenta à grande quantidade de células utilizadas nos sistemas fotovoltaicos. Essa contabilização é decorrente de toda a lida com a matéria-prima, desde a extração do silício até a utilização do produto. Outro importante contribuinte para a pegada de carbono é o vidro solar. Esses dois valores. No sistema semitransparente, a quantidade de vidro é consideravelmente maior por causa das suas dimensões. O maior responsável por esses números são os insumos, onde a produção da chapa de vidro representa cerca de 79% da pegada de carbono atribuída ao uso intenso de energia e liberação de CO2, além das perdas e as quebras do cotidiano. Tanto que alguns autores eles sugerem a substituição por uma cobertura de polímero. Já quanto ao alumínio, os estudos do berço ao túmulo estimam que a energia primária constitui a maior fonte de emissões de CO2, contabilizando, junto com as operações de mineração, 50% do total acumulado. A grande quantidade de alumínio utilizado nos sistemas aumenta significativamente a necessidade de energia, promovendo a indicação de sua redução ou até mesmo a substituição na produção dos módulos. No caso dos módulos semi-transparentes, a dispensa da moldura gera uma diminuição expressiva no consumo energético. Para atender à demanda do mercado, a indústria de processamento de alumínio vem passando por adaptações, substituindo o material primário, o manufaturado, por secundário, o reciclado. Os resultados das figuras 2 e 3 indicam que a utilização de 85% do alumínio reciclado nas bases de fixação rendeu um abono significativo na carga ambiental gerada, contribuindo para o melhoramento da eficiência energética. O efeito dessa substituição, seja ela total ou parcial, pode ser avaliado a partir da comparação dos créditos ambientais. Essa é uma metodologia baseada na métrica da demanda acumulada de energia, onde o ganho marginal é dado pela diferença entre a energia usada para reciclar o material e a sua produção primária. No caso do alumínio, por exemplo, o valor da demanda acumulada de energia para o material virgem é de 194 MJ por quilo. Já do reciclado é de 23,8 MJ por quilo, resultando em um impacto líquido de menos 170,2 MJ por quilo. Esse valor negativo indica um ganho ambiental, pois estamos falando da redução de emissões de gases de efeito estufa. A partir de simulações realizadas, atestou-se que caso não houvesse a substituição dessa porcentagem da liga de alumínio por alumínio reciclado, o valor da pegada de carbono atingiria 4.660 kg de CO2 equivalente dos sistemas convencional e 7.133 no semi-transparente, um acréscimo de 28,6% e 161,7%, respectivamente. Esses valores corroboram com as discussões anteriores, onde a utilização de alumínio virgem aumenta consideravelmente o consumo da energia e, consequentemente, a pegada de carbono total, além da ausência do ganho ambiental equivalente. A quantidade de alumínio utilizada para o suporte do sistema semi-transparente resultou em uma diferença colossal entre os valores de pegada de carbono do estudo em si e da simulação, confirmando ainda mais a importância da reciclagem desse material. Os índices unitários de CO2 equivalente dos materiais restantes representam uma parcela pequena no contexto geral. Os impactos destes foram determinados como ínfimos, sem afetar significativamente os resultados, portanto, não foram aprofundados nesse estudo. Entretanto, as emissões de qualquer quantidade de gases de efeito estufa contribuem para o aquecimento global,
Então é recomendado sempre buscar por novos materiais e tecnologias que impactem cada vez menos o meio ambiente, pois esse ajuste na estrutura energética implica diretamente em um grande potencial de redução de carbono. A partir desse trabalho, foi possível notar como a ACV é uma metodologia importante para a avaliação dos impactos ambientais relacionados às distintas fases de algum produto ou serviço, e como ele permite a avaliação quantitativa dos danos e/ou dos benefícios, promovendo melhorias aos processos produtivos. Ao identificar a pegada de carbono de cada sistema analisado, foi possível definir numericamente que o sistema semi-transparente apresentou melhores valores quando comparado ao sistema convencional, ou seja, indica um menor impacto ambiental, viabilizado principalmente pelo uso de grande quantidade de alumínio reciclado em sua estrutura de fixação, o qual gerou créditos de carbono relevantes ao se avaliar o seu ganho ambiental. Diante disso, por meio dos resultados interpretados e discutidos, é perceptível que a contribuição quantitativa de carbono de ambos os sistemas é influenciada principalmente pelas células fotovoltaicas, vidro solar e do alumínio, desde a concepção desses materiais até o funcionamento dos painéis fotovoltaicos. Uma sugestão para trabalhos futuros inclui avaliar os componentes elétricos, os inversores, os cabos e os sistemas de proteção, por exemplo, para quantificar a sua contribuição ao impacto ambiental final. Estas foram as referências utilizadas para a confecção desse trabalho e obrigado pela atenção. Qualquer dúvida pode entrar em contato no meu e-mail.